Bom dia a todos. Hoje nós começamos então uma reflexão sobre masculinidade bíblica, sexualidade em Êxodo. Nós já encerramos a questão de Gênesis, trabalhamos vários dos homens daquele livro e das questões de sexualidade envolvida na vida daqueles homens, que nos servem como exemplo. Exemplo muitas vezes positivo, muitas vezes negativo, para não ser copiado, né? Agora, quando a gente olha para Êxodo, a gente tem uma situação muito interessante logo no começo. No primeiro capítulo, a gente tem uma situação em que os judeus, os israelitas, crescem tanto, se multiplicam tanto, uma questão de fertilidade mesmo, que eles se tornam um povo numeroso e eles estão começando a ser mais numerosos que os egípcios. E aí o faraó manda que as parteiras matem os meninos que nascem. Então essa é uma situação interessante. É a primeira vez aqui, que a gente tem um relato de massacre dos meninos, É uma atitude contra o masculino, Então todos os meninos que nasciam eram mortos, jogados no rio Nilo, para diminuir a população, então, dos israelitas ali. E a gente sabe que Moisés foi um dos meninos separados, não foi então entregue à morte. E aí no capítulo 2, então, a gente tem a história desse menino, desse homem, Moisés. Ele é adotado pela filha do faraó, então ele cresce como um egípcio, mesmo sabendo a origem dele, israelita, mas ele acaba cometendo um assassinato, defendendo um israelita contra um egípcio, e aí ele fica exilado, e depois, nesse exílio, ele se casa e tem um filho, chamado Gerson. E é muito interessante, então, a vida dele como homem nesse início. A gente conhece o Moisés, libertador, que tira o povo do Egito, mas esse homem, ele passou por situações difíceis. Ele vem de um povo que foi escravizado, ele é um israelita criado como egípcio, então existe um conflito de culturas, e ele é um homem fruto de um extermínio, ele é um sobrevivente de um extermínio masculino em massa, e ele agora casa com uma egípcia, tem um filho, quer dizer, ele também tem um recomeço, Ele também tem um reinício de história pós-Egito, O Egito, para ele, foi um passado difícil. E agora ele no deserto, num povo que não é o dele, nenhum dos dois povos que ele tinha contato, ele começa algo novo na vida dele, E isso é muito interessante também. E aí no capítulo 4, a gente tem algo muito misterioso na vida de Moisés. Lá pelo versículo 24, assim, diz que Deus o encontrou para matá-lo. Deus já tinha chamado ele, já tinha dado uma missão para ele de libertar o povo de Israel. Mas de repente tem esse episódio. E aí a mulher dele vai, faz a circuncisão no filho e fala para Moisés: você é um homem sanguinário. E aí fica esse parêntese, E há muita especulação sobre isso, sobre ele ter sido negligente na consagração dele e do filho dele, ela ter tido que fazer algo que era ele que devia fazer, então ela fala: poxa, você ia causar nossa morte, como assim, cara, Ou ela ter feito a circuncisão contra a vontade dela, porque não era uma prática egípcia. Então ninguém sabe, na verdade, O que a gente sabe é que aquele menino já devia ter sido circuncidado e não tinha sido ainda, e que a circuncisão acaba acontecendo. E o motivo pelo qual Deus talvez fosse matá-lo, não cumprir com a consagração como era necessário, ele ser tão negligente assim, de sendo chamado não agir de acordo com o chamado, Então veja como era importante a consagração, na verdade, da masculinidade, A consagração em todos os sentidos, inclusive da sexualidade, como um símbolo de uma pessoa que vive o que Deus quer que ela viva, Então isso é muito importante. Além disso, a gente tem então depois, no capítulo 6, a história da família dele, quer dizer, Moisés, descendente de Levi, quer dizer, da terceira tribo, de uma tribo que está sendo agora, por meio de Moisés, separada para algo diferente, algo novo. Então isso é muito interessante também na vida de Moisés, existe uma história, ele está inserido num contexto de consagração, de uma tribo que tinha
aparentemente sido descartada dos benefícios, mas Deus tem um plano, né, para eles, e começa com Moisés, na verdade. E termina o capítulo 13 aqui, né, termina essa nossa primeira etapa, no capítulo 13, com eles saindo do Egito, consagrando os primogênitos. Por quê? A última praga do Egito foi a morte de todos os primogênitos. Todos os homens, filhos mais velhos, inclusive o filho do faraó. E é por causa dessa praga que o faraó deixa o povo de Israel ir embora. Então essa morte dos primogênitos traz, ao mesmo tempo, uma consagração do povo de Israel como se fosse um povo escolhido, também retirado de um extermínio, né? Moisés agora se identifica com todo o povo. Então todos os primogênitos de Israel foram poupados porque confiaram em Deus. Então também a consagração da primogenitura, a consagração da masculinidade, né? Então a gente percebe aqui nesse comecinho de Êxodo questões muito importantes com relação à masculinidade, tanto o ataque do inimigo contra ela, como a consagração necessária de se fazer da nossa masculinidade, esse conflito, essa luta espiritual muito grande em cima dessas questões. E aí a gente vai digerindo isso no decorrer da semana aí nos nossos áudios, certo? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.